Boa noite. Agora irei apresentar o trabalho de conclusão de curso, onde iremos abordar o tema Análise de cargas associadas a inversores de frequência de onda senoidal e modificada. Os integrantes do grupo são a Alice, Flávio, o Ramon, eu, Vitor Hugo, e orientador o professor Márcio de la Cruz. Bom, problemática. Como compreender e estudar os possíveis efeitos que podem resultar na utilização de inversores de frequência de onda modificada em determinadas cargas? Esse desenvolvimento ocorreu devido a relatos de usuários indicando que determinados aparelhos não funcionam corretamente quando conectados a inversores de onda modificada. O presente trabalho tem como principais objetivos a realização de um estudo sobre os efeitos dos inversores em diferentes cargas, simulações de circuitos de inversores e uma comparação dos resultados obtidos com os circuitos analisados. O constante avanço tecnológico associado à eletrônica de potência na criação de novos dispositivos no mercado, os diferentes tipos de inversores e a correta utilização desses dispositivos na indústria. Essas são as justificativas. A seguir, há uma apresentação rápida do que é um inversor de frequência. É um equipamento capaz de realizar o controle de velocidade de motores por meio da modificação de amplitude de tensão e da frequência. E ao lado a gente pode ver a representação de um inversor de frequência da marca VEG, retirados do catálogo de produtos da VEG. Bom, aqui temos tipos de inversores discutidos ao longo do nosso trabalho, sendo o inversor de onda modificada. Ele é muito utilizado e bem econômico, e atende a maioria das aplicações, sendo ideal para pequenas instalações. Já o inversor de onda senoidal produz uma onda senoidal praticamente perfeita e é utilizada com qualquer aparelho, apesar de possuir um custo muito elevado. Para ilustrar os tipo de forma de onda dos inversores mencionados anteriormente, temos aqui uma figura para apresentar a onda senoidal e a onda quadrada, que é encontrada nos inversores de onda modificada. Bom, a metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa experimental, sendo ela uma parte importante do método científico, de forma a auxiliar na avaliação, entendimento e controle de processos de desenvolvimento. Portanto, utilizada a pesquisa experimental, vamos realizar o estudo de um experimento que será desenvolvido por meio de um comparativo entre dois circuitos de inversores de onda senoidal e modificada, realizando as simulações desses circuitos no software Proteus. Os circuitos utilizados no projeto, sendo ele esse circuito inversor de frequência de onda senoidal. Bom, ele é composto pelas seguintes partes. A fonte simétrica, que é responsável por fornecer uma diferença de 12 positiva e 12 negativo, seria a tensão, a partir de uma fonte de 24 volts. No circuito da figura, como a gente pode ver, é utilizado um amplificador operacional 741, acompanhada de resistores e capacitores para obter a simetria no circuito. Circuito oscilador. Bom, nessa etapa osciladora, essa parte do circuito é destinada a gerar uma frequência de oscilação. Esta frequência é a mesma de rede elétrica, ou seja, para nós aqui 60 Hz. Ele faz o papel da modulação de largura de pulso, ou seja, o PWM, com a utilização do multivibrador, como a gente pode ver, o CD4047BCM. A etapa do filtro passa-banda. Essa etapa é responsável por realizar a função de filtro do circuito, permitindo a passagem de uma certa faixa de frequência, nesse caso 60 Hz, e atenua os demais valores de frequência fora dessa faixa, utilizando amplificador operacional, resistores e capacitores. O circuito amplificador de tensão é destinado a amplificar a tensão de saída do circuito do filtro passa-banda com a tensão 1,76, amplificando para 8,8 volts. Há um amplificador operacional responsável por esta função, conforme pode ser visto na figura. Circuito amplificador de corrente push-pull. Bom, o circuito amplificador, nesse inversor, destina-se a elevar o valor da capacidade de corrente do sinal
ainda do amplificador de tensão através da utilização de transistores, resistores e diodo na configuração push-pull classe AB. O circuito elevador de tensão. Essa etapa de saída do inversor de frequência, responsável por fornecer a tensão para a carga através de um transformador elevador de tensão, elevando a tensão de saída de 8,8 volts para 127 volts. Bom, aqui é um circuito inversor de frequência de onda modificado. Ele é muito semelhante ao circuito anterior, com a necessária algumas modificações foram feitas para obter a forma de onda modificada. Bom, esse é o circuito oscilador. Ele é o mesmo processo citado no circuito anterior. Nesse circuito são utilizados as saídas Q e Q barrada. Ambas estão em defasagem em 180 graus, uma da outra, conforme é ilustrado. Bom, aí nesse caso a saída Q em azul e Q barrado em rosa, da questão do multivibrador CD4047BCM. O circuito amplificador de potência e elevador de tensão. O circuito amplificador de potência e elevador de tensão no inversor destina-se a elevar o valor da capacidade de corrente e tensão do sinal do circuito oscilador através da utilização de transistores, resistores e através de um transformador elevador de tensão. As simulações são realizadas com software, que inclui a utilização de duas cargas diferentes nos circuitos. Para obter uma carga indutiva, foi usado um indutor e no lugar da carga resistiva foi colocado um resistor. Os valores de resistência e indutância foram alterados para obter e observar o comportamento de carga e verificar a funcionalidade do circuito. Aqui a gente pode ver a análise do resultado em relação à onda senoidal. E aqui é da onda modificada. Bom, aqui observamos com os dados coletados nos dois circuitos que apontam que as cargas resistivas não apresentaram comportamento anormal durante o experimento. Tais cargas não sofrem com um efeito de ondas modificada pelo inversor de frequência diferente das cargas indutivas. Bom, observando o gráfico 2, é perceptível, a partir das simulações aqui apresentadas, a diferença do comportamento de carga indutiva para as formas de onda senoidal e modificada. Observado um aumento elevado no fluxo da corrente elétrica do circuito de onda modificada, quando comparada ao circuito com forma de onda senoidal. Esse aumento, por sua vez, eleva o aumento de potência do consumo de carga, elevando assim o consumo de energia. Bom, conclusão. Os circuitos aqui apresentados funcionaram corretamente dentro do esperado e atenderam às especificações definidas no projeto. Ao observar o comparativo entre os dois tipos de circuitos apresentados neste trabalho, é notável as diferenças nas cargas com os registros obtidos no gráfico 1 e 2. Verificando o comportamento das cargas por meio do fluxo de corrente elétrica nas cargas indutivas, se comparado aos valores de corrente das cargas resistivas. O desenvolvimento do trabalho exigiu o conhecimento de diversas partes da engenharia, como a eletrônica básica, eletrônica de potência e a teoria de conversão e transformação de energia. Aqui visamos auxiliar na contribuição teórica, apresentando uma análise simplificada do comportamento de cargas associadas aos inversores aqui discutidos, por meio da simulação realizada no software Pertreus. Por fim, sugere-se um estudo mais aprofundado dos circuitos inversores de frequência de onda modificada e onda senoidal, realizando uma montagem em bancada, utilizando os equipamentos e componentes necessários para observar o comportamento das cargas e assim realizar um novo comparativo desses circuitos e resultados aqui obtidos. Bom, essa foi a apresentação sobre o tema abordado. Muito